E a diabetes infantil tem se tornado uma preocupação crescente entre especialistas da saúde. A doença que afeta crianças em idade escolar e até mesmo bebês e também pré-adolescentes exige atenção redobrada dos pais, acompanhamento médico contínuo e mudanças na rotina da família. Identificar os sintomas precocemente e garantir o tratamento adequado são passos importantes para garantir qualidade de vida aos pequenos e médios diagnosticados. O diabetes juvenil é o termo utilizado para descrever o diabetes tipo 1, uma doença autoimune crônica em que seu sistema imunitário ataca as células do pâncreas, responsável pela produção de insulina, resultando numa produção insuficiente ou nula deste hormônio essencial para o transporte de açúcar para as células. O diabetes juvenil, né, é o diabetes tipo 1, vamos dizer assim. O diabetes, a gente chama de diabetes juvenil porque ele é um diabetes que, na maioria dos casos, ele aparece ali por volta dos 10 aos 14 anos, né? Mas pode aparecer até antes. A gente, inclusive, tem bebezinhos ali que já têm diabetes. E ele também pode aparecer em fases mais avançadas da vida, né? Que a gente chamaria, quando ele aparece num paciente mais velho, de LADA, que é um diabetes tipo 1 também, mas é um diabetes mais tardio ali, tá? A diferença ali entre o diabetes tipo 1 para o tipo 2, que é o mais prevalente na população, hoje em dia 7 a 10% da população brasileira aí vai ter diabetes. Desses aí 5 a 10% vão ser diabéticos tipo 1, é que o diabetes tipo 1 ele é um diabetes autoimune. Como assim? O nosso corpo ele produz autoanticorpos ali, e esses autoanticorpos eles vão agredir as células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis por produção de insulina. Com essa agressão, essas células vão sendo destruídas, vão morrendo ao longo dos anos, e o paciente ele abre um quadro ali de deficiência de produção de insulina. E aí é um paciente que ele se torna insulino requerente, é um paciente que ele não vive sem insulina. Esses pacientes ali, até o advento da insulina ali há pouco mais de um século, né, eram pacientes ali que o diagnóstico de diabetes para eles era uma sentença de morte. Então, diferentemente do diabetes tipo 2, que é o mais prevalente na população, que o paciente tem a carga genética, claro, mas a maioria das vezes ele está fazendo alguma coisa de errado, ele está alimentando mal, ele não está fazendo exercício, ele está acima do peso. O diabetes tipo 1, o paciente ele não está fazendo nada disso. É um paciente que vai apresentar esse quadro de diabetes por causa mesmo que ele tem uma autoimunidade. E aí, independente do que ele tiver feito ao longo da vida, se ele tiver essa predisposição para desenvolver diabetes, ele vai apresentar esse quadro de diabetes. O profissional destacou que para descobrir a doença é importante fazer os exames de rotina, aquele check-up. O ideal ali é que, no caso das crianças ali, pelo menos uma vez por ano, quando elas forem fazer ali um check-up, né, um apanhado de exames, que essas crianças incluam ali pelo menos uma glicemia de jejum, né, para a gente ver como é que está essa glicemia. Quando o diabetes ele é diagnosticado ali através da glicemia de jejum alterada, a gente fez nos exames ali e a gente viu que na criança essa glicemia alterou, a gente também pode ter o tipo 2 nas crianças, mas assim, se a gente pega uma glicemia de jejum, o normal é até 99, né? Acima de 100 até 125 a gente considera pré-diabetes. Às vezes deu 104, 105, e é uma criança que está gordinha, sedentária, a gente vai pensar mais no tipo 2. Agora, se é um paciente ali que não tem muita justificativa, uma criança magra, saudável, essa glicemia já está alterada, a gente já tem que ligar o alerta ali para pensar num tipo 1. Quando a gente diagnostica em exames de rotina, rotineiros ali na criança, no adolescente, é mais interessante porque a gente consegue preparar essa criança para o uso de insulina futuro. Porque quando a gente diagnostica nesse período, é o que a gente chama de período de lua de mel. É um período que o paciente já tem ali 90% das células beta-pancreáticas dele comprometido, mas ele ainda produz insulina. Então a gente tem tempo ali para trabalhar com essa criança a questão da insulinização, que é uma coisa que ele vai ter que fazer ao longo da vida, com múltiplas doses, aplicações de insulina ao longo do dia. A gente tem estratégias de tratamento como contagem de carboidrato que são muito interessantes também para a gente já introduzir esses conceitos com a criança.
E quando a gente não consegue fazer esse diagnóstico, assim, que às vezes o paciente fica muito tempo sem fazer exame, não está fazendo as rotinas, e a gente diagnostica, a criança é uma criança que ela começa com sintomas ali de poli. Ela vai começar a beber água demais, que a gente chama de polidipsia, vai urinar demais, poliúria, vai ter uma perca de peso, e aí a gente acaba diagnosticando esse paciente num contexto de um quadro grave que chama cetoacidose diabética, que o paciente, muitas das vezes, ele vai parar ali na sala vermelha, no CTI com a gente. Então, a vantagem de você diagnosticar através de exames de rotina é que você tem um tempo para preparar essa criança ali, porque é uma mudança radical ali essa questão da insulinização, né? Tanto na vida da criança quanto dos pais. Já o tratamento é realizado através das insulinas, que existem vários modelos e que vai depender de cada paciente. O tratamento hoje é com insulina, tá? Esse paciente com diabetes tipo 1, diabetes juvenil, é um paciente que ele não produz insulina, então ele vai ter que ser insulinizado. Diferentemente do tipo 2, que às vezes a gente consegue fazer 1, 2 aplicações de insulina no dia, o diabético tipo 1 a gente vai ter que fazer múltiplas aplicações de insulina ao longo do dia. A gente tem insulinas, inclusive, disponíveis no SUS, que são insulinas melhores do que as que a gente ganha, assim, normalmente quando a gente prescreve. O paciente normalmente ele ganha ali a NPH regular, que são insulinas que tem disponível ali na farmácia de imediato, mas se a gente preenche ali a LME, que é uma requisição de medicações ali especializadas, a gente consegue para o paciente ali a glargina, que é uma insulina melhor, que é uma insulina de ação mais longa, e a questão da prática de atividade física, né? O exercício físico vai ajudar bastante, principalmente a musculação ali tem um impacto muito interessante em relação ao paciente diabético tipo 1. Então, assim, o diabético tipo 1 é uma doença que realmente dá mais trabalho, o paciente ele tem um trabalho maior ali ao longo da vida, mas que hoje em dia a gente tem tratamentos muito modernos que melhoraram muito a qualidade de vida desses pacientes com diabetes tipo 1.